Olá, boa noite. Bem-vindos a essa série de aulas abertas promovidas pelo Music Rio Academy em parceria com o mestrado profissional em gestão da economia criativa da SPM. Essa noite a gente vai falar sobre a importância das casas de show de pequeno e médio porte, que é o tema da dissertação de mestrado da Malu Gariza, que está aqui com a gente, que foi orientada pelo professor João Luiz Figueiredo, também aqui com a gente. E eu tenho muito carinho por essa série de aulas abertas, em especial por ela estar sendo promovida em uma parceria com o mestrado no qual eu me formei, né? Justamente em economia criativa, onde eu tive também a honra, a alegria de ser orientada pelo professor João. O tema da minha dissertação é o papel do empresário artístico no contexto da transformação do mercado da música, e eu encontrei no professor João um pesquisador extremamente atualizado sobre o mercado da música e muito atuante no mercado de entretenimento em geral, né? No audiovisual, que é o setor mais forte dele. Então, assim, encontramos no mestrado de Economia Criativa da SPM uma oportunidade de desenvolvimento de trabalhos acadêmicos voltados para o mercado do entretenimento, que faz parte da economia criativa. Claro, existem outras linhas de pesquisa possíveis, mas eu estou aproveitando aqui para dar o meu depoimento. Boa noite, Malu. Boa noite, João. Boa noite, Anitta. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Anitta. Boa noite, Malu. Boa noite a todos que estão assistindo agora, os que vão assistir depois. Como a Anitta falou nessa apresentação, o meu nome é João Luiz de Figueiredo e eu trabalho no mestrado profissional em gestão de economia criativa da SPM e tenho especial interesse em investigar as características das indústrias culturais, das indústrias criativas, como que elas podem ser utilizadas para o desenvolvimento de um país, para o desenvolvimento de uma cidade, como o Rio de Janeiro, que tem uma identidade muito forte ligada a esses negócios, mas também entender as características do negócio em si, para potencializar a competitividade, potencializar a inovação. Como a Anitta falou, eu já tenho orientado alguns trabalhos sobre a indústria da música, isso é interessante, até antes, conversando aqui, acabei vendo, né, que já teve uma dissertação sobre as gravadoras, sobre a Som Livre especificamente, a gente fez um trabalho sobre a gravadora Som Livre, sobre as mudanças de negócio das gravadoras independentes também já foram estudadas, já teve pesquisa sobre rodas de samba, a Anitta também participou, né, Anitta, dessa pesquisa sobre as rodas de samba, e orientei o trabalho da Anitta, né, tive essa honra, né? Fala, Anitta. Eu queria falar que esse trabalho que a gente fez com as rodas de samba originou a metodologia de planejamento estratégico para artistas que hoje eu aplico em consultoria, na qual eu já atendi mais de 60 artistas desde que saí do mestrado. Então, assim, é interessante como a gente pode extrair do que a gente estuda. Acho que isso que é o mais interessante, até por ser um mestrado profissional, né? Eu tive a oportunidade de aplicar muito o que eu aprendi na minha, enfim, na minha atividade profissional. Era só para fazer esse complemento. Perfeito, né? Porque essa é uma das premissas do mestrado profissional. Muita gente me pergunta por que é o mestrado profissional, né? É um mestrado aplicado ao mercado, aplicado à prática, né? Que busca uma efetividade no mercado, nas políticas públicas, enfim, de modo geral. E então a gente passou pelas rodas de samba, a Anitta participou e contribuiu muito e aproveita, né, a pesquisa no desenvolvimento profissional dela. Teve a própria dissertação da Anitta, uma dissertação excelente sobre a importância do empresariamento artístico, que fez um trabalho incrível de levantamento de dados sobre o mercado de show ao vivo no Rio de Janeiro. E é engraçado como que as coisas vão se juntando, né? E quando saiu dessa pesquisa da Anitta sobre o mercado de show ao vivo, a Malu entrou para ser minha orientanda
e eu descobri que eu tenho muita boa sorte, né, em receber esses orientandos espetaculares que estão aqui, agora mestres, né? E a Malu entrou preocupada com os palcos, preocupada com as casas de pequeno porte, as casas de médio porte do Rio de Janeiro que estavam fechando, né? Isso antes da pandemia, aquele mundo pré-pandemia que nós vivemos. E as casas fechando e a Malu preocupada com isso. Então, a gente acabou juntando, de certa forma, essa trajetória já de uma pesquisa sobre show ao vivo para analisar o que estava ocorrendo com as casas de pequeno e médio porte. E a gente partiu desse dado. As casas de pequeno e médio porte do Rio de Janeiro estavam fechando. Claro que não todas, mas mesmo as que permaneciam abertas encontravam dificuldades para manter suas atividades. O que, de certa forma, era diferente das casas grandes, que, de alguma forma, permanecem, têm a demanda, têm uma estrutura boa, mas as casas pequenas estavam enfrentando esse problema. E a gente começou a perguntar o seguinte, tá, como que a gente pode tratar esse problema do fechamento das casas? Como que a gente pode tocar nesse problema, de certa forma, a partir desse olhar da economia criativa e a partir de uma perspectiva prática, de que isso possa virar alguma coisa? Então, a gente pensou que seria importante a gente compreender a importância que essas casas possuem no ecossistema musical da cidade do Rio de Janeiro. Qual seria a importância, né? Qual seria o valor cultural das casas de pequeno e médio porte? Ou seja, o que nós estaríamos perdendo se elas fechassem todas, né? A gente estava até conversando, tem coisa que acaba porque tem um ciclo de vida e fecha e vai virar outra coisa. Será que é isso com as casas de pequeno e médio porte? Será que é mais um tipo de atividade que pode fechar e tudo bem? A gente segue a nossa vida de outro jeito? E a gente partiu da hipótese de que não, de que a gente deveria investigar o que estava acontecendo, e mais do que investigar o que estava acontecendo, a gente deveria ser capaz de estimar o valor cultural dessas casas e o valor econômico dessas casas. Ou seja, se elas fecharem, se elas acabarem, o que nós perdemos? Não só do ponto de vista, perde emprego, perde renda, mas o que nós perdemos como cidade do Rio de Janeiro se esse problema persistir de fechamento das casas de pequeno e médio porte? E aí nós descobrimos que, na verdade, isso não é um problema do Rio, isso é um problema de várias cidades no mundo, e que tem a ver com algo que a Malu vai falar brilhantemente daqui a pouco, mas que tem a ver com o fato de que existe um mercado para grandes shows, para grandes eventos, atravessados por essa perspectiva da economia da experiência, por uma coisa muito impactante do ponto de vista, aquele lugar que todo mundo tem que estar. Então, existe esse mercado, isso de certa forma não enfrenta grandes problemas. É difícil fazer a gestão disso, mas tem demanda. Mas tanto em Londres, quanto Buenos Aires, quanto São Paulo, Santiago, várias cidades do mundo começam a enfrentar um problema de que existe o grande evento e o pequeno com dificuldades de permanecer de pé, com dificuldades para se sustentar financeiramente. E a gente começou a perguntar, será que uma cidade como o Rio de Janeiro, assim como Londres, se sustenta só com os grandes eventos? Qual seria a importância de nós termos a permanência desses palcos de pequeno e médio porte? Qual seria a importância de a gente pensar um lugar onde a renovação estética acontecesse, onde a renovação dos talentos acontecesse, para além do valor econômico em si? A gente está falando do valor cultural que esses espaços possuem dentro da vida cultural de uma cidade como o Rio de Janeiro. Então, foi a partir daí que a Malu, muito corajosa, né, foi em frente e seguiu uma metodologia da economia da cultura muito sofisticada, né, para investigar o valor cultural gerado por esses palcos, o valor econômico gerado por esses palcos, e a partir dessa investigação pensar o que a gente pode fazer do ponto de vista tanto da política pública, para fazer com que isso continue a existir, porque são importantes, já dando um spoiler de que a gente conclui de que é importante, mas também ela investigou características do negócio. Ou seja, a Malu ela
tanto contribui na pesquisa dela para entender a característica do negócio e pode apoiar, de certa forma, a própria gestão, ou seja, tem um cliente, digamos assim, da pesquisa, que é o próprio gestor desses equipamentos culturais, mas também tem um outro cliente muito importante, que é o poder público de uma cidade como a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade conhecida mundialmente pela sua música, uma cidade conhecida mundialmente por ter um pulso criativo forte, um pulso musical forte, e de que deveria pensar formas de preservar esses espaços que são fundamentais dentro de um ecossistema cultural, dentro de um ecossistema criativo. Não existe indústria da música só com aquilo que é mainstream. É necessário ter uma renovação estética. O underground é muito importante. A renovação de talentos, a aprendizagem, a inovação vem dessas casas de pequeno e médio porte. Mas agora eu vou deixar a Malu, que ela que domina esse assunto todo. Queria mais uma vez, Anita, agradecer demais esse espaço. Aliás, é muito bom, né, estar aqui conversando com você. A gente tem que ter aquela conversa presencial também, né, que a gente vai ter daqui a pouco. Mas é importante ter esse espaço de circulação das ideias, né, esse espaço de difusão das ideias, porque a gente acredita demais na importância da indústria da música no Rio de Janeiro, e às vezes tem coisas que estão acontecendo na cidade que a gente não percebe, que é a dificuldade que esses equipamentos culturais enfrentam hoje em dia. Fala, Malu, eu vou seguindo aqui com vocês. Obrigada pela introdução, João. Até complementando, obrigada, Anita, também pelo convite, e complementando o quanto é importante essa trajetória do João, assim, eu fui a maior beneficiada, porque toda essa trajetória dele, eu bebi da fonte da dissertação da Anita, bebi da fonte da pesquisa das rodas de samba, então como as pesquisas vão se retroalimentando, né? Uma vai ajudando a outra a impulsionar. Então, assim, a pesquisa da Anita, que a gente tem uma falta de pesquisa de música ao vivo, né, no Brasil. Então, ela trouxe dados que me ajudaram a trazer novos dados. Eu espero que a minha pesquisa ajude outras pessoas a trazer novos dados e de fato, fazer essa roda girar cada vez mais e trazer soluções para a cidade, né? Acho que é muito esse o objetivo para a cultura da cidade. Mas é muita coisa para falar, então vou começar. Se você puder transmitir aí, Anita, a tela. Então, assim, como o João bem introduziu, o objetivo da pesquisa é mensurar o valor cultural e o valor econômico dos palcos de pequeno e médio porte da cidade do Rio, né? E isso partiu muito dessa dualidade que ele muito bem já falou, de que a gente tem visto um crescimento, e isso a gente está falando muito de um período pré-pandemia, né, que foi quando a pesquisa começou, mas um crescimento do setor da música ao vivo, que mesmo com esse novo modelo da indústria fonográfica, né, dos serviços de streaming, o setor da música ao vivo vinha crescendo, se beneficiando disso, mas dentro do setor da música ao vivo, a gente tem o que eu chamo de um elo mais fraco, que são as casas de pequeno e médio porte, que, apesar desse crescimento do setor, elas vinham com dificuldade de perda de receita, crise no modelo de negócios, e isso já antes da pandemia, e foi muito intensificado com a pandemia, né? Então, a partir disso, o objetivo é justamente, a gente sabe que essas casas estão fechando, né, como o João falou, mas como é que a gente identifica a geração de valor cultural e econômico desses espaços, para poder mostrar para órgãos públicos e privados que esses locais têm valor para a cidade. E aí, muito entendendo essa dualidade, né, usando o embasamento teórico, o principal embasamento é o conceito da hipermodernidade do Lipovetsky, em que a gente vê fronteiras cada vez mais imperceptíveis entre a cultura e a economia. Então, é um momento também muito pautado pela economia da experiência, em que a gente vê uma cultura estética, um apelo ao entretenimento, ao divertimento em massa. E isso a gente vê muito, por exemplo, nos grandes festivais que acontecem no Rio e no mundo, né? Em São Paulo, Lollapalooza, o Rock in Rio, em mega eventos que cada vez mais tem esse apelo ao entretenimento. E, em contrapartida, a gente tem uma hiperconcentração desse hiperconsumo. Ou seja,
a gente vê espaços, o consumo se concentrando nesses mega eventos justamente por essa... Opa, passei. Essa hiperconcentração do consumo, justamente porque as pessoas cada vez mais têm esse consumo pautado pelo culto à experiência multissensorial, pelo consumo simbólico, pelo consumo estético. E isso a gente consegue ver justamente pelo fechamento das casas, que vem ocorrendo nos últimos anos, não só no Rio, mas ao redor do mundo. E aí, não só o fechamento dessas casas, mas o surgimento de diversas iniciativas também ao redor do mundo como rede de apoio a esses lugares, a esses locais. Então, em Londres, a gente tem a Music Venue Trust, por exemplo, que foi uma pioneira nisso tudo. Na Argentina tem a INAMO, que é o Instituto da Música, que também tem uma série, é um instituto governamental, que tem uma série de fomentos a esses espaços. No próprio Rio, a gente tem a Rede Palcos do Rio, que também é uma associação que foi criada com o objetivo de ser essa rede de apoio aos empresários desses palcos. E aí, como atingir esse objetivo, né, de medir, de identificar a geração de valor cultural e a geração de valor econômico? Passando bem rápido pela metodologia aqui da pesquisa, a pesquisa foi dividida em duas etapas, uma etapa qualitativa e uma etapa quantitativa. Na qualitativa, o objetivo é investigar mais as características desses espaços, né, dos estabelecimentos, e conseguir identificar esse valor cultural. E na etapa quantitativa, o objetivo é complementar essa etapa quantitativa, mas trazendo a visão da população e trazendo mais esse olhar do valor econômico. Na etapa qualitativa foram feitas entrevistas em profundidade com 6 gestores de casas de show, com 7 artistas independentes e com integrantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do Rio, que também é doutor na área de economia criativa. E na etapa quantitativa foi rodado um questionário online. Inicialmente a gente ia fazer o questionário na rua com o Instituto de Pesquisa, mas com a pandemia, infelizmente, não foi possível. E então, no início desse ano, a gente rodou esse questionário online. Foram entrevistados 180 frequentadores dessas casas de pequeno e médio porte e 188 não frequentadores. Então, falando primeiro do que foi a etapa qualitativa, né? As entrevistas com os gestores, com os artistas. Oi. Malu, posso só falar um segundo? Claro. Que, você fala aí da pesquisa da etapa quantitativa, e a Anitta também sofreu comigo, né, Anitta, nessa parte aí. Porque é muito importante, na hora que a gente tem a pesquisa, a gente ter um rigor com esse tamanho da amostra. Então, o que você vai falar agora, é importante quem está ouvindo agora ou quem vai ouvir depois, teve um rigor estatístico absurdo para você poder efetivamente afirmar o que você está falando, assim como foi com o trabalho da Anitta. Então, não é apenas uma impressão do que a gente acha, não é só a gente acha que é isso, a gente acha que é aquilo. Não, foi feita uma pesquisa com um rigor, está aí, 180 frequentadores, 188 não frequentadores, ou seja, são 368 pessoas entrevistadas, ou seja, é um número absurdo que permite efetivamente, assim, com todo o rigor científico de um mestrado, que você possa dar a contribuição que você dá e deu, né? Para esse campo, né, da economia da música, especialmente com atenção aos palcos de pequeno e médio porte. Perfeito, João, obrigada. E eu acho que é legal falar isso, porque é óbvio que não tem como não ter vieses, e realmente, principalmente a pesquisa online, o questionário online tem um pouco, né, essa amostra por bola de neve, você acaba tendo algumas pequenas distorções, mas apesar de tudo, é uma amostra significativa e que representa parte da população, né? Então, a gente, de fato, pode afirmar esses resultados, né? Então, a etapa qualitativa, que é essa etapa de entrevistas mais profundas com esses gestores e com os artistas, o modelo de análise, né? A gente sempre tem o rigor metodológico para poder afirmar tudo isso. O roteiro de entrevista foi dividido em 5 categorias. Primeiro, tentando entender as características e as dificuldades desses estabelecimentos. Depois, uma categoria com o objetivo de entender o valor cultural. Depois, o papel desses palcos no ecossistema musical do Rio. O papel do poder público, do poder privado.
e, por fim, ver a visão de futuro dos gestores e dos artistas em relação a esses palcos. E aí, essas categorias são desdobradas em uma série de perguntas, né, que fazem parte desse roteiro. Algumas das limitações dessa etapa qualitativa são de que os gestores e os artistas entrevistados têm uma concentração ali nos circuitos da Zona Sul e do Centro, mas para a gente conseguir diminuir ao máximo esse viés, a todo momento ao longo da entrevista foi pedido para eles falarem sobre a realidade que eles conheciam como Rio de Janeiro, né? Eles falarem da realidade dos palcos e não só da realidade deles. E as entrevistas foram feitas durante a pandemia, o que também, em alguns momentos, dificultou o discurso dos gestores, porque eles falavam muito das dificuldades que estavam enfrentando no período pandêmico, mas também a todo momento a gente tentou passar por cima disso, pedindo para eles falarem no passado, né, do período anterior à pandemia, e eles falaram bastante do que era antes, né? E primeiro falando das principais dificuldades, né? Esse quadro sintetiza as dificuldades enfrentadas pelos palcos de pequeno e médio porte do Rio de Janeiro. E aí a gente consegue associar as dificuldades, juntar elas em duas grandes dimensões que são interdependentes, que é a gestão dos estabelecimentos em si e a atração de público. E aí, dentro da gestão dos estabelecimentos, a gente tem fatores como a baixa entrada de receita versus o volume alto de despesas desses estabelecimentos. Você tem entraves públicos e muita burocracia, problemas com vizinhança ou com poderes paralelos locais. Tem também a falta de capacitação técnica dos gestores, em muitos casos. No lado da atração de público, muitos dos fatores associados a isso são sazonalidades, como períodos do ano em que, de férias, por exemplo, em que as pessoas frequentam menos esses palcos. Você tem questões de localização e de mobilidade urbana que dificultam o acesso, de violência urbana da cidade também. Você tem a crise econômica, eventos gratuitos no espaço público, que são eventos que fazem as pessoas preferirem ir a algo que não vão pagar, ao invés de ir a um espaço que tenham que pagar um ingresso para entrar. Muito se falou nas entrevistas dessa cultura carioca de não se pagar pelo ingresso, uma cultura da lista VIP, que foi muito falada. E também, retomando, né, a referência teórica, né, tem essa valorização das experiências multissensoriais e de outros tipos de entretenimento, que fazem cada vez menos as pessoas terem vontade de frequentar esses espaços, que não têm esse grande apelo estético. E aí, com o crescimento até do TikTok, dos circuitos de dança, tem cada vez mais esse apelo diferente, né? Mais hiperbólico, se a gente pode dizer assim. E essas duas dimensões, todos esses fatores, eles têm questões, como vocês veem, questões internas ao negócio, mas questões externas, como violência urbana, né, a mobilidade, que estão além da própria gestão, né, do próprio empresário. E muitos desses fatores também variam de acordo com o território que o estabelecimento se insere, como a dificuldade com vizinhos ou a dificuldade com poderes paralelos. E como forma desses empresários, desses estabelecimentos se organizarem em torno dessas dificuldades, eles formaram a Rede Palcos do Rio, né, que eu falei antes. E a Rede Palcos do Rio tem como principal objetivo trazer a representatividade para essas casas, como um segmento, para eles terem essa representação frente ao poder público e frente ao poder privado. E não só isso, mas também a rede é uma rede de colaboração, em que os gestores podem ter esse apoio mútuo de troca de ideias de compras coletivas, eles terem esse fortalecimento como segmento mesmo. Mas a rede tem suas dificuldades também, que foram observadas, que a gente conseguiu observar nas entrevistas, como a dificuldade do engajamento dos gestores que participam da rede, porque pensa que os gestores já têm um próprio negócio para cuidar, um negócio complicado. E então, eles terem que se desdobrar para ter a presença na rede também, às vezes, é complicado. E a rede em si é uma estrutura que precisa ser muito bem estudada e formulada, para que ela, de fato, consiga representar as diversas facetas dos palcos do Rio, porque o Rio é isso, não é só Zona Sul, Centro, o Rio é muito grande, a cidade do Rio. Então, é importante que a rede tenha essa abrangência para conseguir potencializar os benefícios que ela pode gerar para esse setor. E aí, entrando
na segunda categoria, né, de valor cultural, de fato. Para conseguir medir o valor cultural, a gente também usou uma metodologia usada por autores chamados Van der Hoeven e Ritters, né, europeus, em que eles falam de 3 dimensões para medir o valor cultural, que é a vibração cultural, a criatividade musical e o desenvolvimento de talentos. Primeiro, essas dimensões são desdobradas em indicadores, que são desdobradas em perguntas. Então, para a gente conseguir chegar, né, à conclusão de que esses espaços geram valor cultural, tem todo um caminho que a gente tem que seguir. E primeiro, falando da vibração cultural. A vibração cultural fala muito da conexão da cena da música ao vivo com o setor cultural da cidade, né? Como ela contribui para a manutenção dessa ecologia cultural. E a gente conseguiu identificar que os palcos de pequeno e médio porte contribuem para a vibração cultural da cidade, porque eles têm É interessante ver como eles complementam os grandes palcos a todo momento. Os grandes palcos, grandes casas, né? Eles têm eventos muito aos finais de semana, de sexta a domingo, ou de quinta a domingo, quinta a sábado. E os palcos, eles têm programações ao longo da semana inteira. Então, eles têm uma frequência absurda de shows, que complementam sempre os grandes palcos e fazem a cidade sempre estar vibrando culturalmente, né? Tem uma agenda cultural cheia da cidade. Esses palcos, muitas vezes, oferecem iniciativas culturais até fora da música, como de dança, atividades de dança, atividades visuais, tem diversos tipos, feiras que promovem o território em volta. Isso é uma questão muito interessante, porque eu perguntei muito para os entrevistados sobre essa ocupação do espaço público, né? E tem essa conexão muito forte com o território de alguns palcos, mas isso é algo que eles querem muito avançar. Tem iniciativas culturais na rua. Então, são locais que fomentam esse tipo de iniciativa, que tem essa vontade de cada vez mais estarem presentes na cidade. E não só isso, mas esses palcos também contribuem para a diversidade de gêneros musicais. E aí, de novo, se complementam os grandes palcos, porque os grandes palcos têm essa tendência, a música mais mainstream, né? Porque precisam de um volume maior de público para poder se sustentar. E aí cabem aos pequenos palcos poder explorar mais o underground, né? A música alternativa, ou a diversidade, gêneros de nicho, às vezes, né? Que não são nem tão alternativos, mas que tem um público mais específico. Então, tudo isso corrobora para essa afirmação de que são locais que contribuem para a vibração cultural da cidade. E aí, a segunda dimensão foi a criatividade musical. E para a gente conseguir medir isso, foi muito perguntado sobre novos movimentos musicais. E muito se falou de como os palcos são importantes espaços de experimentação e de estímulo à criatividade musical, porque eles são essa base que oxigena e renova as ideias, as parcerias, os projetos. Então, eles estão ali alimentando esse ciclo da novidade, das cenas musicais novas. E, por fim, o desenvolvimento de talentos. Os palcos também são um espaço não só para novos músicos, em que eles podem desenvolver sua carreira musical, né? Como para técnicos também, técnicos na área de som, técnicos na área de iluminação, que às vezes começam nesses pequenos palcos. Então, tudo isso, essas 3 dimensões, elas conseguem mostrar para a gente como esses palcos geram valor cultural para a cidade. Eu queria também reforçar uma coisa que a Malu apresentou aqui, desse item, né, valor cultural. Eu sou economista, né? E muitas vezes a gente, na economia, quer olhar qualquer negócio e pensar qual é o valor econômico que isso gera. Só que as atividades culturais, de modo geral, elas, além de um valor econômico importante, que pode ser mensurado por emprego, renda, ingresso, fluxo de dinheiro, turista, é muito importante isso também. Mas essas atividades, elas também geram um chamado valor cultural, elas contribuem para uma... Se a gente for buscar uma figura mais metafórica, elas contribuem para a criação de uma alma da cidade, né? Ou seja, a alma da cidade ela não vem só do valor econômico que essa cidade produz, ela vem desse valor cultural. E isso é gerado nesses equipamentos.
Ninguém, se a gente buscar exemplos bem claros, né? Ninguém acha Nova York uma cidade incrível porque lá tem uma bolsa de valores muito bacana, muito legal. Não, você acha Nova York incrível porque tem a Broadway, tem todo tipo de show, tem eventos culturais para tudo que é lado, tem museus fantásticos. Paris é a mesma coisa. Se você pensar em Paris, você pensa em quê? Você vai pensar nos símbolos dessa cidade, no Louvre, na Torre Eiffel, Moulin Rouge, o que quer que seja, mas você vai pensar nessa esfera cultural da cidade. Então, você deixar, de certa forma, esses equipamentos criativos sofrerem, não é só uma questão da perda de um negócio, de uma perda econômica. Você está perdendo a construção simbólica de uma cidade, né? Você está deixando de fortalecer a capacidade dessa cidade de se posicionar simbolicamente no mundo. Então, é muito importante esse item que a Malu apresenta aqui do valor cultural e que, na sequência, ela vai falar de como que eles também se inserem no ecossistema musical, especificamente. Muito bem colocado, João. E até nos próximos slides, eu vou trazer até uma iniciativa recente em que a gente vê como as cidades estão preocupadas com isso e sabem como a importância de trazer esse valor, coisas que geram valor cultural para a cidade, né? Acho que eu já vou até passar para pegar esse gancho, que é o caso da cidade de Vitória, no Canadá, em que eles, junto com o governo e diversos agentes locais, eles estão montando uma estratégia com foco em tornar a cidade como uma capital musical mundial. E aí, até olhando, isso foi agora, essa matéria saiu agora em novembro, e olhando ali no subtítulo da matéria, eles falam cada vez em trazerem e fomentarem cada vez mais casas de médio porte da cidade, né, infraestrutura desses eventos, e eles lançaram um programa, né, essa estratégia nos próximos anos, 2022 a 2026, com vários objetivos para serem traçados. Então, assim, como isso é importante, como as grandes cidades entendem que isso é importante para a cidade, né? E aí eles até pegam as prioridades da área, e uma das prioridades é, por exemplo, remover barreiras regulatórias para esses agentes da cidade, agentes culturais, como eles querem preservar esses espaços, encorajar o desenvolvimento de novos espaços e cada vez mais fomentar isso na cidade. Então, é muito importante você ter trazido isso, porque realmente uma cidade é muito mais do que a bolsa de valores dela, né? Ela é tudo que envolve. Mas aí, pegando esse gancho que você já fez também, sobre o papel desses palcos, né? Acabou que a gente chegou a 6 grandes papéis que esses palcos têm no ecossistema musical da cidade e na vida cultural da cidade, né? Primeiro é ser um berço, e aí nas entrevistas falaram de tudo, é um berço, a formação de base, é o manguezal da música. Então, mas em resumo, eles são os fomentadores de novos artistas, de novos projetos, eles estão ali para ajudar na circulação dessas novas iniciativas e na formação de público. E aí, nesses palcos, é importante falar que não só novos artistas estão neles, mas artistas também renomados também estão, e às vezes querem lançar um projeto novo, testar esse novo projeto, eles testam nesse novo palco, nesse palco menor. Então, é esse ambiente de base, né? E, além de ser um berço, também é um espaço... Alguns palcos funcionam como um selo de qualidade, que dá status para o artista, ou uma vitrine. Então, por exemplo, o Blue Note Rio é um palco de médio porte, e ele traz esse selo, esse certificado de quem... Eu já toquei no Blue Note Rio, por exemplo. São espaços que trazem retorno econômico para a cidade, não só o valor cultural, né? É o que a gente vai investigar mais à frente, mas eles movimentam economicamente a cidade, não só pagando como negócio, né? Porque pagam impostos, mas porque promovem eventos e impactam toda uma cadeia produtiva. São espaços também que trazem segurança para a cidade, muitos falou disso, porque aumentam a circulação de pessoas na região. Então, consequentemente, podem aumentar a segurança de determinada região. São locais que, como a gente falou, promovem e fomentam a cultura e entretenimento, né? São parte da identidade da cidade. Aí, como o João falou, tipo, você vai para Nova York, você vai para Broadway. Então, é a identidade da cidade, né? Então,
são espaços, principalmente o Rio, né, que é a cidade do samba, é a cidade... o Rio é a cidade da música também. Então, a música faz parte da identidade carioca. Então, os palcos são mantenedores desse circuito cultural. E, por fim, são fomentadores da cena. Eles ajudam na formação de novas cenas. E isso foi muito trazido nas entrevistas, porque agora parece que as casas têm sido menos protagonistas nesse processo, muito por causa de internet, de diversos fatores, mas exemplos como o Garage, que era um palco de pequeno porte na Praça da Bandeira, aqui no Rio, ele foi responsável por trazer um movimento da cena de hip hop, do underground, do rock, foi um ator muito importante para a cidade. Então, eles têm esse papel de formação de cena também. E aí, qual o papel do poder público e do poder privado nisso? Então, nessa etapa de entrevistas, muito se falou do poder público não só como o cara que pode investir, sabe, o dinheiro nesses palcos, mas é importante entender como o papel do poder público como um entendedor desses espaços. Então, é o poder público se aprofundar mais em entender esse setor, entender a dinâmica produtiva dele. Aí, obviamente, investir em território, não só investir nesses palcos, mas investir no território, né, como cidade, e criar cada vez mais políticas públicas específicas para as atividades noturnas, que são dinâmicas específicas da cidade, entender as liberações e exigências legais que hoje são obrigatórias, mas que às vezes não se aplicam a esses negócios, e aí flexibilizar tributações, entender. Acho que tudo isso faz parte desse entendimento dessa dinâmica produtiva e como todas as políticas públicas podem ser melhor direcionadas a esses palcos e a esses empreendimentos noturnos, né? E aí você pode ter editais e capacitações também, capacitações a gestores, que muitas vezes começam porque amam aquilo e abrem um negócio e não tem uma capacitação formal. E aí no poder privado, a gente tem a possibilidade de patrocínio da casa, como hoje já existe para grandes palcos, como você tem um Vivo Rio, né, da vida, e também patrocínio de eventos que esses palcos podem promover, e eles hoje, como rede Palcos do Rio, eles promovem, às vezes, eventos na cidade, e parcerias com fornecedores também, foi muito falado isso, que é interessante, às vezes, como uma grande marca de bebidas, por exemplo, o bar é muito importante para esses estabelecimentos, então, eles terem uma parceria, hoje eles não conseguem fazer parcerias porque eles não têm um volume de vendas suficiente para conseguir negociar com o fornecedor. Mas eles, como segmento, né, como rede Palcos do Rio, a ideia deles é cada vez mais conseguir fazer com que essas grandes empresas entendam o volume desses palcos como conjunto, né, e consigam fazer essas parcerias com fornecedores de bebida, principalmente, foi muito falado. Aqui esse é o caso, né, um caso desse que eu trouxe do Canadá, como o poder público e privado podem atuar nesse segmento para entender a cidade e a importância da música e dos pequenos palcos para a cidade. E aí, partindo para a etapa quantitativa, né, que o foco foi mais entender o valor econômico. Primeiro, só que trazendo a amostra, como o João falou e já foi reforçado aqui, ela é significativa estatisticamente, mas ela tem alguns vieses, né? Ela tem algumas sobre-representações. Então, a gente tem um número maior de respondentes com ensino superior completo ou especialização ou mestrado, e, consequentemente, de uma classe econômica mais elevada, e uma concentração maior de moradores da Zona Sul. Então, são respondentes com poder aquisitivo um pouco maior. Mas, de qualquer forma, é importante lembrar que isso reflete uma realidade da cidade também. Então, são resultados que são significativos. E aí, primeiro, falando só lembrando, assim, sempre foi dividido em frequentadores e não frequentadores, né, nesse questionário. Primeiro, falando dos frequentadores... Fala, João. Posso falar Claro. Até para contextualizar essa parte aqui, mas também, sem querer perder uma coisinha que você falou antes, né, do papel do poder público,
não existe no Rio de Janeiro isso, não sei nem se existe no Brasil, acho que não, mas algumas cidades da Europa e no Canadá também já possuem o prefeito da noite. Ou seja, ele é uma figura, e esse é o nome dele, prefeito da noite. Ele é um gestor público responsável por cuidar da economia noturna dessas cidades, né? Então, por exemplo, eu sei que em Toronto tem um prefeito da noite, então, porque tem uma vida importante ali, uma vida cultural importante, então tem alguém que cuida disso, que você falou, né? O que se espera do poder público? Que ele entenda isso. Perfeito. Né? E muitas vezes falta ao poder público essa capacidade de entendimento, talvez porque falte alguém que esteja efetivamente dedicado a isso. Nessa parte do valor econômico, que você vai apresentar agora, eu queria dizer rapidamente, até porque a gente já está aqui há um tempo, tem dois aspectos importantes a serem separados. Antes a gente falou dessa perspectiva do valor cultural, agora aqui a gente vai falar de valor econômico, né? Ou seja, as casas geram valor cultural, já entendemos isso. As casas são importantes na renovação do sistema produtivo, do ecossistema musical da cidade. Já entendemos isso. Agora, qual é o valor econômico que essas casas geram para a cidade? E aí temos um problema. O valor econômico que essas casas geram, assim como vários outros equipamentos culturais, como museus, ou atividades culturais, como o Carnaval do Rio de Janeiro, o valor econômico que esses eventos ou esses equipamentos geram é muito maior do que o valor que eles mesmos capturam, né? Ou seja, o valor econômico da casa não é a quantidade de ingresso que ela vende, não é a quantidade de salário que ela paga, né? Mas como é que a gente consegue mensurar esse tipo de valor econômico? E por isso que você vai entrevistar, fez, né, a pesquisa com os não frequentadores, né? É como se você perguntasse a quem não usa se ele enxerga valor econômico naquilo. E a resposta foi muito interessante, que você vai apresentar para a gente. Ou seja, mesmo quem não frequenta, fala, não, isso daí tem que continuar a existir, né? Mesmo que eu não seja um frequentador. Né? Porque é muito fácil você chegar para quem frequenta e falar, isso aqui é importante? Vai falar, sim, é importante. Mas a gente quer falar da cidade. Qual é a importância desses equipamentos na cidade? E a gente descobriu que mesmo quem não frequenta enxerga valor naquilo. E aí que vem a sua grande coragem, né, Malu? Ainda bem que foi você que fez, que não fui eu, porque você é mais corajosa, né? Que é de trabalhar com o método da valoração contingente, que a gente não vai ter tempo aqui de explicar todos os detalhes dele aqui, mas é um método de investigação de valor econômico na economia, utilizado especialmente para essas situações em que a pessoa não usa, mas que você pergunta para essa pessoa, de certa forma, quanto que você pagaria para que isso não deixasse de existir, né? E eu já tinha feito essa pesquisa para o Museu de Niterói, para o MAC, né, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, e deu um resultado também muito interessante. Mesmo as pessoas que não vão falar, não, isso não pode acabar, não. Eu topo pagar mais imposto para isso continuar a existir. E isso também é um método utilizado na economia do meio ambiente. É como se a gente perguntasse, quanto que você toparia pagar para despoluir a Baía de Guanabara? Né? A gente estaria pensando qual é o impacto econômico que aquilo tem na nossa vida, né? O quanto que a população, de modo geral, toparia pagar. Então, falando da parte anterior do valor cultural, agora caindo para essa parte do valor econômico, a gente não tratou o valor econômico dessas casas exclusivamente com base naquilo de ingresso, isso é importante, mas também o quanto que a cidade percebe o valor econômico das casas. Perfeito, João. E até já adiantei isso aqui, esse slide falando que a gente chama isso até de valor de não uso, né? Que é muito essa percepção de quem não consome aquele bem cultural, ou que não, no nosso caso, que não frequenta esses palcos, quanto ele está disposto a pagar para preservar, por exemplo, né? Porque ele entende que aquilo é um bem cultural e que ele pode querer usufruir daquilo no futuro, que ele pode querer que outras pessoas tenham a possibilidade de usufruir, ou porque eles veem valor cultural naquilo. Então é isso, vai muito além desses gastos. E aí aqui
a gente mediu os gastos em si, mas acho que o mais interessante disso, de entender quanto os frequentadores, nesse caso, né, gastam para ir a um show numa casa dessas, o mais interessante é ver, primeiro, 37% do gasto para ir naquela casa de show com bebida e alimentação na própria casa de show. Então, o que mostra a importância do bar para o faturamento dos palcos, né, para a receita deles, para manterem o negócio funcionando, e como ali 21% é transporte e 19% é bebida e alimentação fora da casa de show, o que reforça o impacto dessa atividade em outras atividades econômicas. Então, a pessoa, para ir assistir o show, ela gasta 40% do gasto dela está fora da casa de show. Então, está às vezes, no trabalhador informal, que está vendendo bebida na rua, ou no transporte público. Então, isso é o mais interessante de olhar essa parte de gastos, e não, de fato, para a gente medir, não, esse é o valor econômico do palco, desses palcos, né? Aí, em média, ou a gente calculou a mediana também, porque os valores flutuam muito, né? Mas, em média, para ir frequentar um show, os entrevistados disseram gastar, em média, R$172, com gastos dentro e fora dos palcos. Ou 140, que é a mediana, né? E aqui também não vou falar de cada item, mas o mais importante é que a gente perguntou para os não frequentadores por que eles não frequentam esses palcos. E eles podiam, não vai dar 100% essa soma, porque eles podiam botar mais de uma opção, mas mais de 50%, 62% disse que não vai pela falta de divulgação e informação sobre a programação das casas. Ou seja, não é que eles não veem valor nesses equipamentos, mas eles, às vezes, eles não ficam sabendo. E aí é até um caso da gente falar, né? E eu tenho conversado com esses empresários, com esses gestores, como eles podem fazer isso chegar mais para a população, sabe? Porque um dos problemas que a gente viu lá atrás é de atração de público. E se um problema está sendo... Se o público está falando que não está vendo a divulgação, então a gente tem algum problema aí no meio. E aí, acho que a parte mais importante desse questionário, né, é justamente essa parte da disposição a pagar, que é como a gente mede esse valor de não uso. Ou seja, como o João explicou, como a gente entende o valor econômico pela lente do não frequentador, né? Como a gente entende o valor que esse não frequentador dá a esses palcos. E aí, para fazer isso, foram feitas duas perguntas. A gente propõe cenários. E dentro desse cenário, a gente pergunta para o respondente: quanto você está disposto a pagar nesse cenário? E aí, o primeiro cenário que a gente perguntou foi: se você soubesse que as casas de show de pequeno e médio porte estivessem passando por alguma dificuldade financeira e tivessem que reduzir as atividades, quanto você estaria disposto que o governo utilizasse dos seus impostos já pagos para ajudar? E aí, primeiro a gente perguntava: você está disposto a direcionar R$10 dos seus impostos já pagos? Se a pessoa dissesse sim, a gente aumentava o lance, e esse lance ia aumentando ou diminuindo. E aí, falando primeiro acho que em resumo, assim, até porque a gente já está há bastante tempo aqui, o mais interessante é olhar que é claro que os frequentadores vão dizer que estão mais dispostos a direcionar a parte dos impostos, e os não frequentadores vão estar menos dispostos. Mas ainda os não frequentadores, praticamente 78% deles está disposto a direcionar R$10 dos impostos já pagos. E 30% praticamente está disposto a direcionar R$40. E a gente desdobrou essa pergunta para a pergunta que era se a pessoa topa pagar X reais por mês para uma instituição não governamental. E aí a pessoa teria que desembolsar o dinheiro, né? Uma instituição que administraria os recursos para a manutenção desses palcos. E aí é claro que os percentuais diminuem, né? Menos pessoas topam pagar, porque aí elas estão pagando, está saindo do bolso, mas ainda assim a gente vê que nos não frequentadores, ali embaixo, 35% está disposto a doar R$10, por exemplo, mensalmente, e 4% disposto a doar R$40. E aí, a gente, logo depois de fazer essas perguntas, a gente pergunta também por que você doaria ou por que você não doaria. E o mais interessante de olhar é por que as pessoas aceitaram, a maioria
a aceitação desse primeiro cenário de direcionar impostos já pagos, então aceita, principalmente porque as pessoas entendem que é papel do governo promover cultura, e aí são alguns trechos do que as pessoas escreveram, que é porque acho que é obrigação do governo, né, facilitar, incentivar a cultura, e muitas pessoas falaram também porque essas casas têm uma importância econômica, então frequentadores e não frequentadores entendem a importância desses palcos, e por isso entendem que é papel do governo fazer isso. E por que, no caso, no cenário de doação para uma instituição não governamental, ele foi menos aceito? E aí muitos responderam por causa da crise econômica, né, porque não tem dinheiro para fazerem essa doação. Muitos priorizariam outras causas, e aí em cenário de pandemia, muitos falaram na causa da saúde, educação também, essa não é uma causa prioritária. E o mais interessante foi que a gente viu muitos falando de corrupção. Não doariam porque não confiam em instituições não governamentais. Então, tem todo esse estigma, né? Essa questão da corrupção do Brasil, então, que deixa as pessoas receosas em doar esse dinheiro, incertas de se aquilo vai para o destino certo. E aí a gente fez um exercício de estimativa para conseguir entender esse valor de não uso, né? Então, pegando a média do que os não frequentadores doariam, nesse caso, na verdade, antes disso, a gente primeiro estimou a população com mais de 25 anos e nas classes econômicas A ou B, pessoas com um poder aquisitivo maior e contribuintes, às vezes, de impostos. Então, a gente chegou, de acordo com o censo do IBGE de 2010, está defasado, mas é o dado que a gente tem oficial hoje, a gente tem 1 milhão de pessoas dentro dessa classificação, e aí a gente estimou que 50% desse 1 milhão é de não frequentadores dos palcos. Então, a gente tem 500 mil pessoas. E aí, dessas 500 mil pessoas, se a gente for pegar esse valor que elas direcionariam dos impostos já pagos, né, os não frequentadores, que são esses R$ 27,98 em média, a gente tem em torno de 15 milhões de uma estimativa de valor de não uso, ou seja, do quanto essas pessoas entendem que faz sentido o governo direcionar para esses espaços. Se a gente fizer o mesmo exercício para esse cenário de doação, né, usando o valor de R$ 7,00, que foi a média que os não frequentadores doariam por mês, a gente tem uma estimativa de 4 milhões de doação. E aí vale dizer que isso não são números fixos, assim, não são números, esse é o valor econômico, mas isso é o quanto é percebido pelos não frequentadores desses equipamentos culturais, é quanto eles percebem de valor desses estabelecimentos. E aí, só para a gente já se caminhar aqui para o final, primeiro a gente, em resumo, consegue identificar esse valor de não uso dessas casas, né? Então, os não frequentadores entendem que essas casas de show são importantes para a cidade e eles têm uma percepção positiva sobre a importância da sobrevivência desses espaços para o Rio de Janeiro. E ao longo de todo o questionário, eu não trouxe aqui todas as perguntas que foram feitas, mas eles, em vários momentos, têm uma percepção positiva. Então, eles entendem que é dever, por eles terem essa percepção, eles entendem que é dever do poder público auxiliar na sobrevivência desses espaços. E a gente viu, né, essa resistência por parte dos entrevistados não apenas em pagar, mas em confiar que o dinheiro vai chegar no objetivo final com transparência. E aí a gente chega na proposta de estudos futuros, né, de entender cada vez mais modelos de governança de instituições que possam fazer isso de uma forma transparente e confiável, né? E aí, lá fora, a Music Venue Trust, né, que é essa rede no Reino Unido, eles fazem isso. E eles têm esse modelo de doação e que a população confia. E como é que a gente pode trazer isso para uma realidade adaptada aos palcos cariocas? Acho que isso é um avanço que a gente pode fazer com o trabalho futuro de entender esses novos modelos de governança. Eventualmente, até a rede Palcos do Rio ser essa instituição, né? Então, em resumo, assim, foi muita coisa, mas acho que o mais importante é a gente entender que esses espaços têm um papel fundamental no ecossistema musical da cidade, que eles geram um valor cultural para a cidade,
e que o mais importante que o poder público possa fazer agora é reconhecer esses espaços como equipamentos culturais, e a Rede Palcos do Rio tem feito muito esse esforço desse reconhecimento, deles serem reconhecidos não só como bares com música ao vivo, que é como hoje eles são reconhecidos, mas que as dinâmicas produtivas deles sejam compreendidas. E aí, para que futuras políticas públicas sejam discutidas. E aí tem essas iniciativas como o Prefeito da Noite, né? Enfim, ou coisas que acho que isso ainda pode estar longe aqui do Rio, mas quem sabe políticas públicas menores e mais direcionadas. E aí outra coisa importante é esse desafio de atrair público. Como é que esses palcos podem agir em cima disso? E como a gente viu, a população não vê a programação desses espaços. Como é que eles podem chegar mais a essa população? Acho que isso é um exercício importante para esses empresários, cada vez mais. E outro achado importante foi essa percepção positiva da população, né, em relação aos benefícios culturais e econômicos da casa, e não só, como a gente trouxe aqui várias vezes, não só dos frequentadores, mas a percepção positiva de quem não frequenta esses espaços. E como eles impactam economicamente essa cadeia produtiva da cidade. E aí a gente ficaram muito evidentes, também não trouxe aqui muito a fundo, mas nas entrevistas a gente investigou isso, como há uma dificuldade de gestão das receitas e despesas desses espaços. Então, é muito importante um aprofundamento, né, de estudos futuros, de ajuda nesses empresários, de capacitações, para que eles consigam cada vez gerir seu negócio de uma forma mais otimizada, para que consigam diminuir essas dificuldades que hoje estão muito em cima deles. Não sei se você quer complementar mais alguma coisa, João, mas é isso. Obrigada pela escuta a todos, pelo convite, Anitta, e acho que está aberto para perguntas e comentários. Eu acho que foi excelente a apresentação, né? Está quase 1 hora já, não sei como é que é o tempo da Anitta. Mas só complementar mesmo assim, de como a gente acha que esse trabalho ele foi um trabalho importante para a gente perceber a relevância desses palcos de pequeno e médio porte e de como que a gente pode gerar conhecimento por meio do mestrado, também para apoiar o poder público, também para apoiar a própria gestão dessas casas, né, que enfrentam uma série de dificuldades que a gente, enfim, que a gente sabe, né, e conhece por frequentar também esses lugares. Não sei, Anitta, se você tem alguma consideração. Eu queria falar uma coisa só que me pediram para avisar, depois eu vou pedir para a Anitta também fazer isso rodar. A gente, no mestrado da SPM e no Think Tank da SPM dedicado ao Rio de Janeiro, nós criamos um prêmio de economia criativa do Rio de Janeiro, e esse prêmio está com inscrições até fevereiro, tanto para estudos e pesquisas sobre o Rio de Janeiro, a economia criativa do Rio, mas também para iniciativas empreendedoras relacionadas à cultura e economia criativa no Rio de Janeiro. Eu vou pedir depois para a Anitta divulgar para vocês o link de inscrição. Beleza? Com certeza. E a gente fica muito feliz de abrir esse espaço. O nosso sonho, enquanto escola, também, aqui no Music Rio Academy, também fomentar a pesquisa sobre o mercado da música e o mercado do entretenimento. E eu gostaria, sabe, João, de ter um banco de artigos sobre esse assunto para disponibilizar para os nossos alunos. Então, é muito importante que mais e mais profissionais entendam a própria viabilidade do mestrado, né, João? Eu acho que muita gente também tem uma sensação em relação ao mestrado de que é muito difícil, de que é muito pesado, e a minha experiência, mesmo trabalhando, atuando no mercado, foi de que, claro, havia um rigor acadêmico em tudo, mas havia também um ambiente de muita cooperação para que os alunos pudessem se desenvolver, não num ambiente de pressão, mas sim de estímulo ao crescimento e desenvolvimento. Então,
Assim, eu sou uma super incentivadora de vários profissionais que estão no mestrado hoje e continuarei sendo. Não, sim, é isso. E até importante, né, para a profissão hoje em dia, cada vez mais essa fronteira, né, do conhecimento e do mercado profissional, isso hoje não é tão distante uma coisa da outra, né? A vida acadêmica e a vida profissional. Está aí o seu caso, o caso da Malu também, que trabalha em gravadora. Então, é como que o conhecimento que você gera, isso também não só, né, te permite enxergar algumas coisas de forma diferente, mas também te permite ter uma vida profissional mais competitiva e melhor também, eu acho. Eu queria até complementar, assim, que antes de eu entrar no mestrado da SPM, eu estava muito focada em entrar no mestrado acadêmico, com essa coisa do rigor, e até meio receosa de, mestrado profissional, o que é isso? Mas que hoje, eu, de verdade, assim, foi a melhor opção, foi a melhor escolha que eu fiz, principalmente para conseguir, porque me trouxe justamente o que eu queria, que era conseguir aliar o sentido prático. E aí, e não essa coisa vendedora de necessariamente, para contribuir para o mercado, não é só isso, né? É trazer contribuição para a cultura, é trazer contribuição para o poder público, é trazer contribuição para a cidade. Então, eu vejo muito esse poder da prática, sabe? Não só da teoria. E conectando com pessoas que estão atuando. Então, acho que esse é um valor muito grande que esse mestrado profissional, o mestrado da SPM trouxe. Muito bom. Vamos fazer mais coisas juntos também, né? Agora, né? Com certeza. E artigo a Malu está escrevendo, está finalizando 2 artigos já. Muito bom. E a Anitta também. Mas, gente, a gente se encontra, então, na quarta que vem, às 7, com mais uma aula aberta dessa série promovida em parceria pelo Music Rio Academy e o mestrado profissional em gestão da economia criativa da SPM. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, Anitta. Valeu, tchau, obrigado, João. valeu. Valeu, Malu. Beijo. Valeu, Anitta. Beijos.